Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o Teorema Fundamental da Álgebra, ou TFA. Tá? E o que ele fala? Ele fala que toda equação algébrica com um grau maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Ela pode ser real ou não. Tá? Então, toda equação algébrica ela vai ter pelo menos uma raiz. Ok? É isso que esse teorema fala. O que o teorema da decomposição fala? Esse é um outro teorema que também tem a ver com as equações, e ela fala o seguinte: todo polinômio, quando ele tem um grau maior ou igual a 1, ele pode ser fatorado dessa seguinte maneira. Então, um número aqui na frente, e aí x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2, x menos alfa 3 e assim por diante. O que é alfa nesse polinômio aqui? Alfa, vai ser as raízes desse polinômio. Okay? Então, todo polinômio ele pode ser escrito de uma forma fatorada, tá? Em que você escreve ele dessa maneira, considerando as suas raízes. Aqui é uma sequência desse teorema da decomposição. E o que ele fala? Ele fala que toda equação algébrica de grau n, com n maior que 1, admite n raízes complexas não necessariamente distintas. Tá? Então, a gente vai ver que uma raiz ela pode ser raiz de um polinômio mais de uma vez. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos desses teoremas que eu acabei de mostrar para você. Então, primeiro, vamos escrever esse teorema H, tá? Dado por isso daqui, na forma fatorada, que é fazer isso daqui, teorema da decomposição. Então, o que a gente faz? A primeira coisa, note que todos os termos, tá? Eles são múltiplos de 3. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai notar, porque a gente vai usar isso para fatorar, ok? A gente tem isso, então a gente viu que todos são múltiplos de 3, a gente pode colocar 3, nesse caso ele colocou menos 3 como fator comum. Por que ele escolheu menos 3? Porque aqui a gente tem o menos 3 no x ao quadrado, que é o maior termo. Então ele escolheu menos 3 para ser o nosso fator em evidência, tá? Então ele colocou em evidência, a gente ficou com x ao quadrado menos 2ix menos 1 lá dentro, ok? E aí, o que ele fez? Ele trocou aqui menos 1 por mais i ao quadrado. Por que ele fez isso? Porque note que se a gente trocar esse menos 1 por i ao quadrado, fica mais fácil da gente ver como que a gente pode fatorar esse polinômio aqui. Tá? Porque, x ao quadrado menos 2ix mais i ao quadrado. Se você for, como a gente está fatorando, se você for perceber, o que é isso? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ele fez isso para ficar mais fácil na hora de você encontrar isso daqui. Porque isso daqui é x menos i ao quadrado, tá? Essa daqui é quando você abre esse polinômio aqui, ok? Então, por que ele está fazendo isso? Porque você quer chegar em coisas desse tipo aqui, ó. X menos algum número, x menos algum número, x menos algum número, para ficar dessa forma fatorada, ok? Então, ó, x menos i, ele já achou aqui essa forma mais fatorada, ok? Como ele quer que fique naquela forma de x menos algum número, x menos algum número, ele deixou menos 3 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Então, veja que esse polinômio aqui, ele fatorou e deixou dessa forma aqui. Então, como ele deixou dessa forma aqui, é pelo teorema, que a gente viu ali em cima. E por que ele deixou assim? Porque quando a gente tem isso daqui, a gente sabe que esse número aqui e esse número aqui são raízes desse polinômio, ok? Então, nesse caso, h de x tem duas raízes iguais a i. Saúde. Ele fez isso daqui. De nada. Ele fez isso daqui para você ver mais facilmente quais são as raízes desse polinômio, ok? Então, é assim que você decompõe, que você fatora esse polinômio. Ok? Alguma dúvida nisso aqui? Não. Ok. Então, aqui no B, vamos verificar
Vamos verificar que menos 2, 1 e 4 são raízes desse polinômio aqui e escrevê-lo decomposto em fatores de primeiro grau. Então, fazer lá pelo teorema da decomposição, escrever isso aqui daquela forma decomposta, que nem essa daqui. Como que ele faz? Primeira coisa, verificar se esses 3 números são raízes. Para a gente verificar se é raiz, é só trocar o x desse polinômio por esses números e tem que dar 0, ok? Se eles são raízes. Então, fazendo isso, fazendo o teste, então a gente faz P de menos 2, P de 1 e P de 4. Troca lá todos os termos x por esses números e verifica se dá 0. Tá? Todos eles deram zeros. Ou seja, esses 3 números são raízes do polinômio P. Okay? Sendo assim, pelo teorema da decomposição, como que a gente pode deixar isso daqui? A gente tem que deixar de uma forma. Um número vezes x menos A1, x menos A2 e x menos A3. Tá? O que é A1, A2 e A3? São as nossas raízes dos polinômios. Esse termo A3 aqui na frente, o que ele vai ser? Veja que nesse polinômio, a gente consegue colocar um número em evidência. Nesse caso, é o 2. Ok? Então, a gente vai fazer exatamente isso. Esse A3 aqui vai ser 2, porque é o termo em evidência que a gente consegue colocar. A1 vai ser a primeira raiz, menos 2. A2 vai ser aqui a segunda raiz, que é 1. E A3 vai ser a terceira raiz, que é A3. Que é A3 não, que é 4. Ok? Então, fazendo essa troca, a gente pode expressar P de x dessa seguinte maneira. Ok? Veja que aqui ficou mais, porque aqui a gente tem x menos a primeira raiz. Como essa raiz é negativa, a gente fica com x mais 2. Ok? Então, x mais 2, x menos 1, x menos 4. Ok? Alguma dúvida nessa parte aqui? Não. Beleza. Então, aqui eu coloquei um exercício para você treinar. Encontre uma equação de terceiro grau que tenha como raízes esses números aqui. Ok? Vai dar aí um tempo. Então, pelo teorema da decomposição, a gente sabe que esse polinômio ele vai ser dessa seguinte forma. Ok? Sendo assim, como a gente tem essas 3 raízes, a gente pode escrever esse polinômio trocando as raízes aqui. Ah, mas e esse termo aqui que seria o termo na frente? Poderia ser qualquer número. Ok? Você podia colocar 2, podia colocar 3, meio, tanto faz. E como você pode colocar qualquer número, você podia colocar 1, tá? Então, ele não aparece aqui. Então, toda vez que ele quer uma equação que tenha isso daqui como raiz, você pode usar esse teorema da decomposição e escrever esse teorema dessa forma aqui, ok? Aí, para continuar, se você quiser, você pode abrir esse polinômio, ok? E aí você vai encontrar que ele é x à terceira menos 3 sobre 2x ao quadrado menos 3 sobre 2x mais 1, ok? Esse exercício tem várias respostas, tá? Porque você poderia colocar qualquer número aqui na frente que dava certo também, ok? Essa daqui é uma das respostas. Ok? Uhum. Esse outro exercício. Uma das raízes da equação é 2. Determine as outras. Ok? Então, aqui, dada uma das raízes dessa equação, determine as outras. Então, quando um exercício ele te dá um polinômio e ele te dá uma das raízes ou duas das raízes, ele pede para você tentar determinar as outras, o que você pode fazer? Uma das formas que você pode resolver esse exercício é usando o Briot-Ruffini que a gente viu na última aula para a gente determinar as outras raízes. Como que a gente usa? Então, a gente vai fazer o seguinte. Como 2 é uma das raízes da equação, a gente usa, para fazer Briot-Ruffini, a gente usa uma das raízes. Então, como que a gente faz? Faz Briot-Ruffini, então monta lá a nossa tabelinha, ok? E resolve. Copia o primeiro, faz a multiplicação e soma, a gente chega aqui em 0, ok? Continua, faz a multiplicação e soma, menos 1. Aí multiplicação e soma, chega no resto 0, ok? O que a gente achou aqui? A gente achou que isso daqui é o quociente dessa divisão.
tá? É o quociente da nossa divisão de p de x aqui, que a gente vai chamar o nosso polinômio. É a divisão disso por x menos 2, né? Porque é isso que o Brio-Ruffini faz. Ele pega seu polinômio e divide por um monômio desse tipo, x menos uma das raízes, ok? Então, feito isso, o que a gente tem? A gente pode escrever, então, essa equação dessa seguinte maneira. X menos 2 vezes esse quociente, tá? Por quê? Porque como isso é uma divisão, a gente pode fazer quociente vezes o divisor e a gente acha P, tá? Mais o resto. Como nesse resto é zero, a gente nem conta ele. Então, se a gente fizer quociente vezes o divisor, a gente pode encontrar o nosso polinômio, tá? Então, a gente sabe que o nosso divisor, ele é o quê? X menos 2, e que o nosso quociente, ele vai ser do tipo x ao quadrado mais 0x menos 1, ou, né, x ao quadrado menos 1, ok? Então, a gente pode fazer esse termo vezes esse termo, vai ser o nosso polinômio de uma forma fatorada, ok? Sendo assim, as raízes desse polinômio vão ser o quê? O nosso 2, ok? E mais ou menos 1, ok? Porque é só resolver essa equaçãozinha aqui. X ao quadrado menos 1 é igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1, que é igual a mais ou menos 1, ok? Então, você tem essas três raízes para esse polinômio, ok? Então, essas outras raízes vão ser menos 1 e 1, ok? Ok. Então, note que quando a gente vai fazer uns exercícios desse tipo, tá? Que eles dão algumas das raízes e pede para você procurar outras delas, você usa Brio-Ruffini, tá? Porque aí você encontra como é essa forma fatorada de uma forma mais fácil. Ok? Uhum. Multiplicidade de uma raiz. Então, como eu falei antes, uma raiz, às vezes, ela pode ser raiz de um polinômio mais de uma vez, tá? Parece estranho, assim, uma raiz se repete mais de uma vez, mas acontece, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos que aí vai fazer um pouco mais de sentido. Mas é isso daí, a multiplicidade de uma raiz quer dizer o quê? Uma raiz, ela pode ser múltipla, ela pode aparecer, ela pode ser raiz de um polinômio mais de uma vez. Okay? Então, vamos ver um exemplo. A gente tem esse polinômio, x ao quadrado menos 2i x menos 1, que a gente viu no exercício anterior lá. E a gente pode escrever esse polinômio dessa seguinte forma aqui, ok? Sendo x menos i ao quadrado, tá? Dessa forma. Ou seja, a gente pode escrever ele dessa forma assim. A gente tinha visto que a raiz de um polinômio, ela é quando a gente pode escrever de uma forma fatorada como x menos a raiz. Então, veja que nesse polinômio aparece duas vezes, x menos i, x menos i. Ou seja, o i é a raiz desse polinômio duas vezes. Sendo assim, a multiplicidade dessa raiz é 2. Ele tem multiplicidade dupla, tá? Então, é isso. Toda vez que essa raiz ela aparecer mais de uma vez quando a gente fatorar esse polinômio, é porque ele tem uma multiplicidade maior. Então, nesse caso, como ele apareceu duas vezes, o i tem multiplicidade 2, ok? Quando uma raiz ela se repete uma vez, quando você tem um número que ele é a raiz apenas uma vez, a gente chama de multiplicidade 1 ou raiz simples. Okay? Então, aqui é o que a gente é o nosso resultado dessa multiplicidade de raiz. Então, uma raiz alfa de uma equação polinomial é uma raiz de multiplicidade m com m natural não nulo quando o p de x menos a aparece m vezes, ok? Então, nesse caso, como aparece duas vezes, a multiplicidade de é 2, ok? Aí a gente tem esse exercício. Resolva a equação seguinte e dê a multiplicidade das raízes. Ok? Então, a gente tem esse polinômio aqui e você tem que encontrar a multiplicidade dessas raízes.
Então, a gente tem que achar as outras raízes. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fatorar aqui essa parte. Vamos lá. Então, para fatorar, veja que a gente tem o que a gente tem de termo comum entre todos esses números aqui dentro desse parênteses. Todos eles são múltiplos de 5, ok? E todos eles têm x. Então, como esse nosso maior grau, o x à terceira, ele é menos 5, então a gente pode colocar o menos 5 lá para fora, tá? Se você quisesse, podia colocar só o 5x para fora também dava certo. Mas aqui, a gente tem, então, 5x, menos 5x vai lá para fora, então a gente fica com menos 5x, x ao quadrado, mais 3x menos 10, e esse outro termo aqui que não precisa mexer nele, tá? Porque ele já está da forma que a gente quer. Aqui dentro, a gente vai precisar fatorar mais um pouco. Veja que é uma equação de segundo grau. Então, para achar as raízes desse termo aqui, a gente pode fazer Bhaskara, tá? Fazendo Bhaskara, a gente encontra que as raízes vão ser ou menos 5 ou 2, tá? Então, esse polinômio a gente pode escrever dessa forma aqui, ok? Como esse exercício, ele quer que você... Ele não falou, você tem que deixar da forma mais fatorada, você pode parar aqui e só fazer as contas, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai ver que as raízes desse polinômio vão ser qual? 0, menos 5, 2 e menos 1, tá? O menos 1 você encontrou daqui. Menos 1 porque ele aparece aqui. O 0 porque, como você tem esse polinômio aqui, ou esse daqui, se você fosse tratar, o que você tem? Que isso, vezes isso, tem que dar igual a 0 para ser raiz, ok? Esse daqui, você sabe que para zerar é só colocar menos 1 aqui. É só ser menos 1 uma das raízes. Esse termo aqui, como que a gente sabe qual que é a raiz desse daqui? É só fazer 5x igual a 0, ok? Então, x vai ser 0 dividido por menos 5, que é igual a 0, ou seja, x é igual a 0. Então, x igual a 0 é uma das raízes desse polinômio, ok? Esse daqui, é só zerar isso daqui para você achar as outras raízes. Então, só fazer x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0 para achar essas raízes. Faz lá Bhaskara, e você vai chegar que x' é menos 5 e que x duas linhas é 2, ok? É dessa forma que você vai encontrar essas raízes. Então, a gente tem essas 4 raízes e a gente tem que ver qual é a multiplicidade de cada uma dessas raízes, tá? A gente escreve dessa forma aqui para ficar mais fácil de você ver as multiplicidades. Então, o 0, veja que ele vai aparecer ali uma vez só, tá? Então, o 0 é a raiz só uma vez. Então, a multiplicidade dele é 1, tá? O 5, o menos 5, né? Ele vai aparecer também só uma vez. Então, a multiplicidade dele também é 1. De 2 também, ele aparece só uma vez, então a multiplicidade dele é 1. Mas veja que aqui o nosso menos 1, ele tem elevado a 4, ou seja, a multiplicidade dele é 4, ok? Então a gente fatora, a gente procura quais são as raízes, para depois estudar qual é a multiplicidade de cada uma dessas raízes, ok? Ok. Aqui tem um outro exercício, eu vou fazer com você, tá? Se i é a raiz de multiplicidade 2 dessa equação, qual é a outra raiz? Então, ele dá uma das raízes e você tem que achar a outra. O que a gente faz? Como i ele é uma raiz dupla, porque ele dá aqui pra gente, a gente sabe então que esse polinômio ele é divisível por x menos i ao quadrado, tá? Porque porque o i tem multiplicidade 2, ok? Sendo assim, o que a gente faz? Ele dá uma das raízes e quer que você descobre outras. Você usa Briot-Ruffini, ok? Então, a gente faz esse Briot-Ruffini aqui, que a gente vai fazer 2 vezes, tá? Como ele tem multiplicidade 2, a gente faz Briot-Ruffini 2 vezes. Então, a gente coloca lá todos os termos. Então, a gente tem esse aqui, o primeiro termo, esse é o nosso segundo termo, nosso terceiro termo. Uma das raízes a gente coloca aqui na frente. Então, i, ok? Faz lá o dispositivo de Briot-Ruffini, ok? Multiplica, soma, resultado. Multiplica, soma, resultado e assim por diante.
Chegamos aqui que o resto é zero. Perceba que faz sentido o resto ser zero, porque i é uma raiz, tá? Então, como ele é divisível, o resto sempre vai ser zero. A gente aqui fez a primeira vez. A gente sabe que i é raiz duas vezes. Então, a gente pode fazer esse dispositivo de Brio-Ruffini duas vezes também. Então, coloca aqui o nosso i na frente e a gente pode fazer ele de novo. Faz aqui o dispositivo de Brio-Ruffini. Abaixa o primeiro termo, multiplica e soma. Ok? Multiplica e soma novamente, a gente chega no resto. E o resto deu zero, porque a nossa raiz aí i é uma raiz, então o resultado, o resto tem que dar zero mesmo. Okay? Chegamos nisso. O que a gente tem então? A gente sabe que esse quociente aqui, 1 e 3, ele pode ser escrito da forma x mais 3, ok? Então a raiz dele é menos 3, ou seja, ele não colocou aqui. Ou seja, a gente pode escrever isso daqui de que forma, tá? Depois que a gente fez esse Brio-Ruffini. A gente sabe que x menos i aparece duas vezes. E a gente tem isso daqui, ok? Lembra que eu falei que quando a gente está fazendo essa divisão, a gente pode escrever o nosso polinômio como quociente vezes o nosso divisor. Esse daqui é o nosso divisor, tá? Porque a gente dividiu aqui uma vez, aqui duas vezes. Então, esse é o nosso divisor. O nosso quociente, ele é isso daqui, tá? Então, a gente pode escrever ele de que forma? X mais 3, ok? Então, o nosso polinômio, ele pode ser escrito dessa forma aqui, p de x, né? Ele pode ser escrito dessa forma. X mais 3 vezes x menos i ao quadrado, ok? Então, esse nosso polinômio aqui, ele pode ser escrito dessa forma. Ou seja, quais são as raízes? Por aqui a gente vê mais fácil quais são as raízes. As raízes são menos 3 e a raiz é i, ok? Sendo a multiplicidade de menos 3, 1, e sendo a multiplicidade de 2, porque ele aparece duas vezes aqui, ok? Ok. Você tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Você não lembra como que faz esse Brio-Ruffini? Quer que eu repita? Não, eu acho que tá tudo bem. Ok, então, nesse caso, então, viu que ele é bem parecido com aquele outro que eu falei. Então, quando ele te dá uma raiz e pede para você encontrar as outras, você vai acabar usando o Brio-Ruffini, porque é mais fácil mesmo de você achar essas outras raízes, tá? Ó, uma coisa também legal de você perceber, como que você sabe que aqui é x a primeira, tá? Pode aparecer essa dúvida. Então, aqui, ó, veja que o nosso polinômio ele é x a terceira, tá? Então, quando a gente faz a primeira divisão, o que a gente vai ter? Lembra que é sempre um grau a menos quando a gente faz a divisão. Ou seja, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 3 menos x a primeira menos 3i, ok? E aí, quando a gente faz essa segunda divisão aqui do Brio-Ruffini, o que a gente fica? Com a resposta, ela tem que ser um grau menor que essa daqui. Então, x mais 3. Ok? Por isso que é x mais 3 e não x ao quadrado mais 3, x a terceira. Entendi. Ok? Porque o Brio-Ruffini vai diminuindo aqui esse expoente quando a gente vai fazendo. Ok? Uhum. Beleza? Você tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa que eu falei hoje? Algum dos exercícios? Não, Pro. Não? Beleza. Então aqui é só eu coloquei quais são os exercícios que eu vou colocar lá no... Vou colocar disponível no site, lá na plataforma. São 3 exercícios, ok? Para treinar. E aí qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, ok? A aula foi um Tá bom. pouquinho menor hoje, mas é porque a gente está terminando esse módulo e eu achei que não seria pertinente continuar com os outros tópicos, porque eles não têm tanta ligação com o que a gente viu hoje, agora. Tá? Então, eles ficam melhores se eles forem todos juntos, então eu vou dar todos juntos amanhã. Ok? Tá bom. Beleza?